todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, bom dia. São 10 horas e 1 minuto da manhã deste sábado, 20 de dezembro de 2008. E a partir de agora, a TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão por cabo, passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora a terceira sessão legislativa extraordinária deste ano de 2008. Na pauta desta sessão extraordinária, apenas um projeto de autoria do vereador Marcelo Andorfato. Esta matéria dá nova redação ao artigo 7º da Lei Orgânica do município, que fixa o número de cadeiras de vereadores na Câmara Municipal. A proposta, que será analisada em duas discussões, ela deve voltar em votação num prazo de 10 dias, visa aumentar para até 21 o número de vereadores. A mudança é possível por causa de uma proposta de emenda constitucional, a PEC, que foi aprovada pelo Senado Federal e que estabelece a proporção entre o número de habitantes das cidades e a quantidade de vereadores que ela deve ter. Contudo, mesmo aprovado pelo Senado, a Câmara Federal decidiu não assinar a promulgação da proposta, o que inviabiliza, por enquanto, esta medida. Os deputados alegam que o Senado fez alterações no projeto original e, por conta disso, a matéria, que já havia sido aprovada anteriormente pela Câmara, deverá ser analisada novamente pelos parlamentares daquela casa, e o caso ainda vai ser analisado pela própria Justiça. Até que as duas casas cheguem a um consenso, o número de vereadores não poderá ser alterado. Mas, a exemplo de outras casas de câmaras municipais, inclusive aqui da região, a Câmara de Araçatuba poderá modificar a lei para possibilitar que a mudança ocorra depois de promulgada a nova lei. Os trabalhos desta sessão extraordinária serão conduzidos pelo presidente da Câmara de Araçatuba, vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa. Muito bom dia, senhoras e senhores. Essa é a terceira sessão legislativa extraordinária do dia 20 de dezembro de 2008. Solicitamos aos nobres pares que utilizem o nosso sistema eletrônico para registrarem o seu voto. Havendo número legal, invocamos a graça e a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da terceira sessão legislativa extraordinária do 4º ano da 14ª legislatura. Solicitamos ao vereador Ney Giron, primeiro secretário, que proceda à leitura do edital de convocação da terceira sessão legislativa extraordinária. Bom dia a todos. Edital de convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a terceira sessão legislativa extraordinária, que será realizada em 20 de dezembro de 2008, sábado, às 10 horas, nos termos do artigo 26(2), inciso 2, da Lei Orgânica do Município e dos artigos 202 e 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araçatuba,
através da Resolução 1632, de 10 de dezembro de 2007, para a seguinte ordem do dia. Item único. Leitura, primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 009/2008, do vereador Marcelo Andorfato. Da nova redação, artigo 7º da Lei Orgânica do Município. Câmara Municipal de Araçatuba, 18 de dezembro de 2008. Antônio Edivaldo Dunga Costa, presidente. Gilberto Pereira Dias, diretor do Departamento Legislativo. Esta é a ordem do dia da terceira sessão legislativa extraordinária do dia 20 de dezembro de 2008. Item único, leitura, primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 009/2008, do vereador Marcelo Andorfato, da nova redação ao artigo 7º da Lei Orgânica do município. Solicitamos ao vereador Ney Giron que proceda à leitura do projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 009/2008. Da nova redação, o artigo 7º da Lei Orgânica do Município. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, o artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Araçatuba passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composto por 21 vereadores, eleito entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, mediante sistema proporcional por voto direto secreto. Câmara, parágrafo único. Cada legislatura tem a duração de 4 anos. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2008. Marcelo Andorfato, vereador do PMDB, subscrito por mais alguns vereadores, conforme determina a legislação. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Verificação de votação. Senhor presidente, eu gostaria, pela ordem... Pois não, excelência. Eu gostaria de fazer trazer ao conhecimento dos nobres pares da casa... Deixa eu fazer a verificação de votação para ver se dá quórum. Aí nós vamos pela ordem. Solicito aos nobres pares que utilizem o sistema eletrônico para registrarem o voto. Estamos votando se o presente projeto é ou não objeto de deliberação nesta manhã para ser discutido na ordem do dia. Está aprovado. Solicitamos parecer do vereador Dr. Jaime pela Comissão de Justiça e Redação. Desculpa. Pela Comissão de Justiça e Redação, o vereador Marcos Salatino, relator, o vereador Liquida, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos parecer do vereador Dr. Jaime pela Comissão de Justiça e Redação. Confesso, senhor presidente, que o assunto é extremamente delicado e controverso. Nós estamos com um processo legislativo ainda nas casas em Brasília, mas de qualquer maneira vamos votar pela legalidade. Solicitamos parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Mário Mardegan. Você já votou. Falou nos autos aqui. Vereador Neriqueda, exara o parecer pela legalidade do projeto. Dá uma olhada no projeto, se ele exarou. Está positivo. Vereador Mário Mardegan, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Luciano Gomes. ADOC, vereadora Marli Garcia. Não há emendas, o projeto está em discussão. Não há discussão. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar. Com a palavra, o vereador Marcos Salatino. Eu desisto, então, da minha manifestação e vou justificar o voto, senhor presidente. O projeto está em discussão, ninguém querendo manifestar, o projeto está em votação. Solicito aos nobres pares que utilizem o sistema eletrônico para registrarem o seu voto.
Está aprovado o projeto. Em primeira discussão e votação, a emenda à lei orgânica número 009/2008 do vereador Marcelo Andorfato, que dá nova redação ao artigo 7º da lei orgânica do município de Araçatuba. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Pois não, excelência. Bem sabe as palavras do vereador Jaime, no que diz respeito ao momento em que esse projeto chega a essa casa. Eu acompanhei todos esses dias, inclusive parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente, porque o senhor saiu em todas as televisões, viu o senhor sentado na companhia de vários colegas vereadores da Bahia e de outros estados do Brasil, acompanhando um projeto que tramita na Câmara Federal desde 2004, quando foi proposta essa emenda constitucional, que agora no Senado Federal recebeu outro número, mas se trata do mesmo texto. PEC 20. Exatamente. O que nós vimos no que diz respeito à manifestação dos senadores foi que realmente tudo que se é votado naquela Casa de Leis é uma troca de votos entre os pares daquela casa. E por uma infelicidade, o presidente do Senado Federal, um dia antes da aprovação dessa lei, se manifestou que estaria aí concorrendo à presidência, em confronto com o interesse do partido do nosso presidente da República, do PT, que é o Tião Viana e o Garibaldi. Mas, aprovado no Senado, eram passadas 3 horas da madrugada, foi mandado para a Câmara Federal. E na Câmara dos Deputados, onde a mesa se encontrava reunida, somente assinaram, senhor presidente, pela criação dos municípios, a emenda constitucional número 57. E devolveu, senhores, em branco, sem qualquer tipo de manifestação, a PEC número 20. Então, observe, senhores, que não existe manifestação expressa sobre a PEC número 20 na Câmara dos Deputados Federais. Mas, pela imprensa, é que se manifestaram no sentido de que o texto havia sido alterado. Vejamos que não houve qualquer tipo de documento assinado pela mesa da Câmara dos Deputados Federais. E sim, só se manifestaram pela imprensa. Sabiamente, e não perdendo o compasso processual, a mesa do Senado Federal impetrou um mandado de segurança. Às 18h53, fui alertado, inclusive, pelo colega vereador Marcelo, para que acompanhasse o caso. E às 23 horas, vereador Marcelo, e alguns minutos, o relator, o ministro Celso de Mello, pediu para que a Câmara Federal, na pessoa do senhor excelentíssimo senhor presidente, se manifestasse prestando informações, tendo em vista que não havia qualquer tipo de manifestação escrita, vereador Ney Giron, apenas pela imprensa. Então, é louvável essa sessão, que Vossa Excelência convocou extraordinariamente, a pedido com relação ao item da proposta do vereador Marcelo, que propôs isso antes mesmo do Senado se manifestar. Porém, para não ter o problema dos 10 dias que intercedesse o prazo. Então, faço essas explanações para trazer ao conhecimento não só dessa casa, mas de toda a nossa comunidade, que isso é matéria dos jornais hoje na cidade, para que se possa ter um conhecimento. Porque o que a gente ouve falar aos 4 cantos da cidade é uma interpretação equivocada do que está sendo trazido aqui pela PEC e também trazido pela essa reunião que nós estamos fazendo aqui. Então, seria prudente, senhor presidente, que a Câmara Municipal se manifestasse no sentido de trazer a conhecimento, através do seu portal da internet, através da TV Câmara, uma explanação melhor sobre o assunto. Eram essas minhas considerações e
e fico aí para qualquer esclarecimento melhor, tendo em vista que eu tenho, inclusive, em mãos a decisão do ministro Celso de Mello. Muito obrigado. Ninguém mais inscrito. Vereador Arlindo Araújo. Senhor presidente e colegas vereadores, não quis discutir a matéria, porque entendo, inclusive, que a justificativa de voto é o suficiente para que nós possamos esclarecer. Eu não poderia deixar de emitir aqui a minha opinião. Respeito o posicionamento dos colegas, mas entendo que esse projeto, dentro das minhas convicções, é flagrantemente inconstitucional. Explico o porquê disso. A Constituição é a lei maior do país. Ainda não definiu essa atribuição para a Câmara Municipal. Não existe nenhum dispositivo na Constituição ainda aprovado e promulgado que dê a nós a competência para votar esse projeto. Não estou entrando no mérito da questão, estou fazendo uma análise jurídica da questão. Se já houvesse sido aprovado e promulgado, a Câmara poderia muito bem votar isso aqui. Mas da forma como está, não. Só porque está tramitando nas casas um projeto de emenda constitucional, não significa que a Constituição já esteja em vigor com esse texto. Não está. Portanto, o projeto em questão é inconstitucional. Por outro lado, o aspecto da vigência já com relação à alteração do número de vereadores, é estranho o comportamento dos nossos políticos, digo isso da Câmara Federal e do Senado, porque ela poderia ter feito essa alteração antes do processo eleitoral e nós teríamos uma eleição para um número determinado de cadeiras e não o que aconteceu. Mudar isso agora, depois da eleição já feita, onde todas as regras para esse processo eleitoral, no caso de Araçatuba, eram para 12 vagas, onde o número de candidatos, inclusive, é proporcional a esse número de vagas, o quociente eleitoral também. Agora, de afogadilho, a Câmara Federal e o Senado quer porque quer impor isso. É uma coisa totalmente estranha, é um comportamento bizarro dos nossos políticos, dos nossos representantes. Tentam mudar as coisas assim de afogadilho, mudam totalmente o regimento da casa e fazem essas coisas malucas. A questão não é analisar se Araçatuba tem que ter ou não esse número de vereadores. A questão é a forma, a legalidade do que está acontecendo. Eu não concordo com isso. De repente, se essa emenda constitucional for aprovada, for promulgada e a Constituição mudar, os vereadores da próxima legislatura podem promover essa alteração no tempo devido, cobertos pela legalidade, e não da forma como está acontecendo aqui. Mas isso ainda não aconteceu. Entendo, por isso que me manifestei contrário, faço questão de fazer essa explicação, porque nós estamos votando aqui uma coisa flagrantemente ilegal, que pode ser contestada por qualquer um. O próprio Ministério Público, com certeza, vai agir, porque é uma coisa, uma matéria que não deveria estar sendo votada. Nós não temos amparo legal para votar esse projeto que aqui está. A Câmara de Birigui, eu tive informações agora que estava chegando aqui, suspendeu a votação, né? Um projeto semelhante a esse, por uma questão de prudência. Não é da nossa competência votar esse projeto hoje. Isso que está acontecendo aqui não vai surtir efeito legal nenhum, porque não está lastreado em amparo da Constituição Federal, que hoje, no seu texto vigente, não prevê que nós possamos fazer isso que está acontecendo aqui. Era essa a explicação que eu gostaria de dar com relação ao meu voto não a esse projeto. Muito obrigado. Vereador Ney Giron. Senhor presidente, vereador Marli, demais vereadores, em política existe a conveniência. E eu estou uma situação bastante cômoda, porque em termos pessoais eu não tenho nenhum benefício, uma vez que com 21, com 49, com 100, acho que não tem jeito. Seriam eleitos alguns com votação menor, mas então é uma situação muito cômoda. Eu digo que, pelo que eu
nesses 12 anos, pelo conhecimento que eu tenho, quem fixa o número de vereadores é a Câmara anterior. Então, quem tem que fixar é a atual legislatura. Isso já aconteceu em outras oportunidades e o que está acontecendo é uma prevenção. Legalmente, eu sempre... tem uma segunda votação que, nesses 10 dias, muitas coisas podem acontecer preventivamente. Para se cumprir a lei, está se votando hoje para se cumprir o prazo de 10 dias. Aí alguém pergunta, por que não vota segunda-feira? Mas segunda-feira a próxima sessão seria já com os membros da próxima legislatura, que aí feriria, sim, esse dispositivo que é a Câmara anterior que fixa um número. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, eu sempre entendi que 12 vereadores em Araçatuba é muito pouco. Já convivi com 19, é um número ideal, porque aí desméritam algumas cidades menores, que a gente tem maior respeito, por exemplo, Santo Antônio do Aracanguá, Bilac, vocês têm 9 vereadores. A representatividade fica muito ferida, ela perde qualidade. Agora, se fizesse, aí vem, concordo naquilo que se fala. Por que não votou o projeto original? Diminua-se o percentual de repasse, que parece que é 6%, para 4%, para 3%, aí haveria, sim, uma economia. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos membros da imprensa aqui presente, inclusive do nosso querido Sérgio Guzzi. Sérgio, eu gostaria até de destacar, você em nome de os demais membros da imprensa, é o seguinte: quando eu falo de conveniência, nós teremos uma votação, a redução de cargos aqui na Prefeitura. Eu vou antecipar a minha opinião. Acho que quem tem que resolver, isso eu já até confidenciei, é a próxima Câmara, para saber se quer ou não quer. Agora, se votar agora, nós vamos ver. Aí a conveniência é outra. Cada vereador, como é que vai votar? Vai ter economia? Aí vai ter economia. Essa economia já acontece agora. Então, existe a possibilidade, sim, de se ter uma economia na próxima Câmara com a aplicação necessariamente, não precisa dos 6%, pode gastar 4%, 3%, vai depender do próximo presidente, dos próprios vereadores, na conveniência da economia de cada um. Então, aquilo que o Congresso Nacional suprimiu ou separou, pode ser feito pelas próprias câmaras. E aí sim vem no princípio constitucional da moralidade, do zelo pelo dinheiro público. Então, como eu digo, minha situação é bastante cômoda. Eu entendo que o ideal seria que se colocasse lá 3% do orçamento, coloca 50 vereadores dentro daquele limite, que é um valor bem abaixo daquilo que atualmente realmente vamos considerar aí, em razão de se colocar 25% com educação, 15% com saúde e um limite de 54%, incluindo Câmara com pessoal, sobra muito pouco. E a Câmara realmente abocanha uma boa parcela. Então, por isso, no aspecto representatividade, eu entendo que seria positivo para a cidade, que seria muito mais representada. E eu até falo, participei desse clubinho dos 12, porque a regra determinava dessa forma, só que eu entendo que alguns segmentos ficaram sem o representante e tendo que praticamente pedir emprestado a alguns vereadores de outras áreas. Então, essa é a minha opinião, por isso que eu votei de forma favorável a esse projeto, aguardando nesses 10 dias até a próxima discussão, que é no dia 30, para ver se isso vai se manter. Claro que, havendo aí um princípio de ilegalidade, de flagrante, principalmente, que a gente transformaria esses nossos atos em atitudes inócuas, aí a gente poderia até mudar esse posicionamento. Mas, por hora, eu me manifestei e continuo pensando que é importante a representatividade dentro dessa casa. Muito obrigado, um bom dia a todos, um Feliz Natal e boas festas a todos. Vereador Marcelo Andorfato. Senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora Marli, público aqui presente, imprensa de uma maneira geral. Esse é um projeto que foi aprovado pelo Senado, que veio da Câmara dos Deputados, que é a antiga PEC 333 de 2004. A PEC 333 de 2004 foi aprovada em junho de 2004, pela maioria dos deputados federais, e foi enviado ao Senado. O Senado recebeu em junho e começou a tramitar. O que aconteceu?
nós tivemos a pressão de alguns deputados de legislatura passada para aumentar, e dentre esses, o ex-deputado Luiz Antônio Greenhalgh era um defensor da PEC 333, uma pessoa que eu conheci pessoalmente, admiro, respeito, foi ao Senado. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria maravilhosa sobre o problema da PEC 20. Câmara age contra Legislativo, diz o senador Garibaldi. Por quê? Porque o senador Garibaldi devolveu uma medida provisória ao governo. Porque o senador Garibaldi foi contra referendar a emenda das filantropias. Dentre os únicos senadores que estavam naquela noite e que votaram contra esta PEC, foi o ex-governador e atual ex-candidato a presidente da República e atual senador pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque, João Pedro, do Amazonas, do PT, senadora Cátia Abreu, dos Democratas do Tocantins, Raimundo Colombo, dos Democratas de Santa Catarina, e o senador Tião Viana, do PT do Acre. Todos os demais senadores que estavam naquela noite, o senador Mercadante, senador Suplicy, o nosso senador Tuma, que estava ausente, votaram favorável à PEC. O senador Suplicy, um dos homens que mais inteligente do Brasil, na minha concepção, ele é favorável, mesmo sendo crítico, mas ele foi favorável à PEC no que diz respeito ao seguinte. E aí depois, ele, numa composição de conversa, de diálogo, não uma composição de conchavo, mas no diálogo aberto e franco com o senador Sérgio Borges, ele entendeu o que quis fazer. Foi feita uma emenda, uma PEC paralela, como foi feita no Judiciário e como foi feita na Previdência. Estudei afinco essa noite o processo, está aqui na minha mão a petição inicial do mandato de segurança contra o ato do presidente da Câmara, que, inclusive, o Senado pede para que ele seja responsabilizado e que seja enviado o procurador-geral a entrar no processo para responsabilizá-lo. E, dentre esse projeto, o que o senador Suplicy aceita? O aumento da representatividade dos vereadores, e aqui eu fiz esse projeto porque primeiro lugar, assumiu Aparecido Saraiva da Rocha, primeiro suplente, o nosso querido Guga, segundo suplente, vereador Marcos Salatino, como diz o Mão Santa, nós somos o Senado do município, eles são os vereadores federais. Então, Marcos Salatino, Ney Giron e depois Marcelo Andorfato. Então, não tem interesse nesse projeto. Fiz porque acho que tem que ter o aumento da representatividade. A imprensa, de uma maneira geral, hoje o orçamento da Câmara dos Vereadores de Araçatuba é de aproximadamente, vou falar em números redondos para a população e a imprensa, de uma maneira geral, entender, são 12 milhões de reais. Ou seja, R$1 milhão mês, a Prefeitura envia à Câmara dos Vereadores para que nós possamos pagar água, luz, telefone, televisão, vereadores, assessores, funcionários, enfim, para tocar a máquina administrativa. Nós temos R$1 milhão hoje, vamos falar se fosse nessa proporcionalidade, que é o que a imprensa, eu acho que erra e peca, de dizer o seguinte, nós trabalhamos com R$1 milhão para 12 vereadores. Hoje nós teremos que trabalhar com esse mesmo R$1 milhão com 21 vereadores. Que vai ter que reduzir o número de cargos? Vai ter que reduzir. Que o prefeito atual, Cido Sério, não será refém de uma Câmara de Vereadores? Eu acredito, porque é um homem altamente correto, íntegro, decente, probo. Nós tivemos vários julgados já no Supremo Tribunal Federal, e na minha humilde convicção, o Fernando Sávia testemunha, pedi para que ele ligasse para a prefeita Marilene Magri Marques, que estava entrando no processo do Dr. Jorge Maluli Neto, e que seria rejeitado, e na noite foi dado pau nele de novo, tomou pau, está na Folha da Região de hoje, no Periscópio. Nós tivemos vários, eu pediria uma toleração de tempo, senhor presidente, vários julgados já. Nós tivemos já a ADIM 2031 do Distrito Federal, que já foi dado pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal. Tivemos depois a ADC número 3 e as ADIMs 2.666 e a 3.472. Volto a falar que o que aconteceu? O senador César Borges retirou do texto
E se vocês lerem a PEC 20 com a PEC 333, é idêntica aonde fala com relação ao aumento do número de vereadores. O que ele retirou para fazer uma PEC paralela? Como nós aprovamos já aqui para o ano que vem o orçamento para o próximo prefeito, para a próxima Câmara Municipal, não seria justo, na convicção do senador Sérgio Borges, houver uma redução ou um aumento, pode ser um aumento também dos repasses da Câmara. Por isso que ele fez, ele retirou essa parte, fez uma PEC paralela, para que os próximos mandatos que vêm, porque muitos assumirão ou como prefeitos ou como governadores, alguns estão sendo cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, enfim, para que na próxima legislatura, ou seja, próximo ano, resolva essa parte. Tive a convicção, senhor presidente, senhores vereadores e imprensa de uma maneira geral, com a consciência tranquila, com mais uma vez o dever cumprido, acho que a representatividade tem que aumentar, sim. O ano que vem, eu tenho certeza, e a próxima legislatura será um mandato tranquilo. Tem muita gente com medo, com fantasma, e isso eu falo de coração e aberto, com o sistema sido CRPT. Haverá mudanças profundas, é um homem que vem de raiz, é um homem que veio de baixo. Então ele sabe o que é passar fome, passar frio, para não ter luz na casa. A mãe dele, ele fala mesmo que mudava de casa em casa. Então, vamos para o assunto, vereador. O ano que vem será um ano o líder tranquilo, é outro. Um ano de paz, será um mandato onde essa Câmara dos Vereadores irá colaborar. Então, se Vossa Excelência permitir, gostaria de encaminhar nesse processo a petição inicial do presidente Garibaldi Alves Filho e do Dr. Luiz Fernando Bandeira de Melo, que o pai dele, só o sobrenome Bandeira de Melo, diz o que são. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Dia 30 nós estaremos aqui de novo, novamente. Eu recebi um convite agora, a convocação para o dia 30 votarmos. E se até lá, como o Rio Preto fez ontem, no dia de ontem, se o Supremo falar que é ilegal ou se não for referendado, nós podemos nem cancelar a convocação. Nós estamos fazendo o processo que nós temos que ter a primeira votação, um interstício de 10 dias para a aprovação e a publicação. Então, se nesse período são dias tumultuosos, politicamente falando, eu acho que o ministro Celso de Mello, que é o mesmo que condenou Jorge Maluli Neto, dará uma posição até a segunda-feira, pelo que a gente, pela imprensa, ou conhece o seu trabalho, a sua dinâmica. É um homem que veio do Ministério Público Estadual. Aí, dia 30, nós iremos tomar uma decisão. A todos um bom Natal, um feliz ano novo, um ano repleto de paz, realizações, e que o próximo mandato venha com mais tranquilidade do que foi esse, senhor presidente. Encaminho a Vossa Excelência, se Vossa Excelência permitir, senhor presidente. Gilberto, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Arlindo Araújo. Apenas uma questão de informação. Essa macrotolerância é em função do espírito de Natal, acredito eu. Sou eu, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Doutor Jaime, 5 minutos. Assume a presidência. Senhoras e senhores, bom dia, público aqui presente, telespectadores, ouvintes e internautas. Eu venho mais para dar uma explicação. Eu estive praticamente 3 dias na cidade de Brasília e, infelizmente, cabe a nós, cabe a mim, como presidente da Câmara, tomar decisões. E eu sempre fui assim. Me culpem por tudo, mas não culpe por falta de lealdade. O que eu mais prezo no homem é a lealdade. Então, nesses 16 anos de vida política, 10 à frente dessa Câmara Municipal, eu sempre fui amigos dos amigos.
talvez a isso deva até pessoas alheias a esse processo aqui nessa manhã de hoje. Mas eu diria para vocês que primeiro a emenda não foi mudada. Houve uma intervenção do judiciário no legislativo. Não se mudou nada. A culpa é do Congresso Nacional, que não fixou número de vereadores, não fixou as cidades, não reavaliou os municípios, deixou correr. 4, 5, 6 anos, precisou que o judiciário viesse legislar. Somente por isso. Não tem interesse nenhum a não ser troca de favores. E não foi nada mais, nada menos de quem assistiu à TV Senado, de quem assistiu ou quem esteve presente, como eu, em Brasília. Nós conversamos, estava acertado a PEC e, paralelamente, o senador César Borges, ele reduziu as despesas e a PEC estava para ser votada. Quando nós fomos alertados que o governo não queria que votasse. Teria 4 medidas provisórias que era fundamental para o país. Não dá para votar. Precisava ter 8 sessões. Eu diria para vocês que houve um acordo, então, que ninguém se discutiria para que se votasse essa PEC. E foi feito o acordo. Agora, sabe o que era a PEC que atravancava as votações do Senado? Com o aval do nobre senador, que eu sempre votei nele, o Suplicy, estava dando 40 mil toneladas de arroz para Cuba. A mesma coisa em leite pó, a mesma coisa em semente. Enquanto na mesma noite, a Globo News mostrava para o Brasil inteiro e exterior pessoas morrendo de fome na Ilha do Marajó. É essa a PEC. Agora, quando o Arthur Virgílio disse, mas isso daí vocês já deram há 6 meses atrás. Está jogando de afogadilho para jogar essa fixação de vereadores serem moeda de troca. Acabaram votando nessa PEC. Não precisava ser PEC, podia ser projeto de lei. Assim está o nosso Congresso. Aí criou-se o aval, a 433, para autorizar a Caixa Econômica comprar empreiteiras falidas. Gostado que eu não vejo isso no jornal, ou eles não entendem. Empreiteiras falidas podem ser compradas pela Caixa. Bancos quebrados podem ser comprados pela Caixa. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Tinha autorização, aconteceu o que aconteceu e veio refletir em nós. Então, autorizaram isso também. Vocês olhem os caminhos da votação. E diz que uma mentira, tantas vezes repetida, ela vira uma meia-verdade. Aqui mesmo, vocês são testemunha que eu devolvi 1.500.000 para a Prefeitura Municipal para tapar os buracos da cidade. Eu não vi. E jamais foi aproveitado esse dinheiro para isso. Não há aumento de despesa. O que aconteceu com a Câmara? Criou-se 6 cargos. Não devolveu o dinheiro. E não foi aqui, foi no Brasil inteiro. Devolve-se uma merreca. E sabe quando eu fui favorável e por que eu votei sim a essa PEC? Porque ela tira de todos os segmentos. Eu abri um precedente para o vereador Marcelo Andorfato, um minutinho para encerrar. Tendo em vista o espírito natalino, prossiga, senhor presidente. Perdi. A representatividade. Sabe quando eu acordei para isso? Quando eu defendi e ganhei que entraram com a redução para 11 vereadores. Nós entramos, o advogado dessa casa entrou e ganhou no Supremo. E sabe o que aconteceria com 12 vereadores? A maior representatividade política legislativa de Araçatuba, chamado Edna Flor, com 4.431 votos.
não estaria na Câmara Municipal. Então, na verdade, eles castraram representatividade, porque o PT foi muito interessante. Quando ele estava na oposição, ser oposição e bater. Hoje, na situação onde os números de cadeiras ocupadas serão bem menores, não há interesse. Então, isso é mentira. Não reduz despesas. Ela corta na carne representatividades importantes, segmentos, como o caso que eu citei. 12 vereadores. A vereadora Edna Flor, na primeira legislatura, não estaria nessa casa defendendo. Não estou referindo ao nome para dizer nada, para dar um exemplo, uma demonstração cabal, porque ninguém mais do que eu e todos vocês sabem o quanto eu prezo a Edna Flor. Eu não, a cidade. Tanto é que está à vontade popular nas urnas por 2 vezes consecutivas. A verdade é que nós estamos caminhando, estamos marchando para o precipício, onde os interesses pessoais de Eduardo Suplicy, de Mercadante, de Arlindo Chinaglia, não é Arlindo Chinaglia, sobrepõe, porque no momento em que é feita alguma arte, sai do governo, em nome da lei, vai ser dono da VASP, vai advogar para maiores empresas, vai vender petróleo na Bolívia. O Brasil está sendo vendido. Procurem saber que legendas são as principais ONGs desse país. Aonde está indo o dinheiro do povo? Infelizmente, a verdade não é vista. Obrigado. Algum vereador inscrito? Jaime, 5 minutos, doutor Jaime. Eu não vou precisar da tolerância. E eu queria só dizer o seguinte. Primeiro, realmente é controverso o que está acontecendo aqui, a votação desse projeto. Mas também é sui generis. Nós não passamos por uma situação dessa anteriormente. Na verdade, nós ainda não estamos batendo martelo a respeito dessa medida que está sendo tomada pela Câmara. Nós temos 2 processos legislativos em andamento e só por isso também dei pela legalidade. Caso contrário, se votaria contra. São 2 processos. Na área federal, que é a PEC, está um pouco mais adiantado, o que de certa forma legitima esse que corre por aqui, que tramita por aqui. Lá já está na fase de promulgação. Já foram feitas todas as votações. Falta mais um passo dentro do processo legislativo para que a emenda se transforme em norma constitucional obrigatória. Norma constitucional. E nós aqui estamos ainda no primeiro turno de votação. Nós vamos ainda ter mais um turno de votação, que é no dia 30. Então há tempo até lá para a gente saber se temos ou não a atribuição constitucional para fazer essa votação, para completar a votação. Então há tempo, durante o processo legislativo, de se adequar à Constituição. Por esse lado, nós podemos tocar. Mas o que me preocupa mesmo é posições do tipo, um jornal como o Estadão, que é um jornal de peso internacional, dizer assim, que vereador, e aí pega todo mundo, né? Que vereador não faz nada em lugar nenhum, é uma afirmação pesada, séria, e nós precisamos rever isso. Ou se acaba, então, e fica só o prefeito, ou se estabelece uma federação de apenas 2 níveis, federal, estados e a União com os estados só, são 2 níveis, e se elimina o terceiro, que os municípios, que realmente é algo diferenciado, só existe no Brasil, com essa autonomia que os municípios têm só no Brasil, ou qualifiquemos, então, os legislativos, porque também não é só o estadual. E o Estadão deveria também colocar os deputados federais, senadores e os deputados estaduais também não fazem nada. Porque se há um demérito, se há uma carência de um trabalho essencial no legislativo municipal, há também no estadual, há também no federal. E aí nós estaríamos propondo o quê, então? Então vamos voltar à ditadura e entregar a administração para um governo só.
Então, eu estou colocando mais uma vez isso, é a preocupação que a gente tem com o princípio democrático, com o princípio republicano, para colocar para os que vão chegar, os permaneceram e os que vão chegar. Nós precisamos da consistência e atuação nessa casa. Ninguém estaria discutindo isso aqui, se seria 20, seria 30, 40, se nós, todos nós, tivéssemos condições e tivéssemos prestado realmente um trabalho prioritário para isso aqui. A Câmara não pode ser bico. O trabalho de deputado estadual ainda tem consistência porque já não é mais bico. O cara fica lá mesmo, trabalhando ali, afasta. Aqui ainda há uma dificuldade séria. É como se fosse algo assim, na ordem do dia, na última pauta, no último item da pauta. Toca-se tudo, mas a prioridade não é isso aqui. E se isso aqui não for a prioridade, nós não vamos fiscalizar com eficiência. Nós não vamos continuar fazendo esse orçamento faz de conta, que é um absurdo. Ninguém aqui na Câmara, ninguém, nem mesmo o presidente da Comissão de Finanças, tem condições de trabalhar logicamente, criteriosamente com o orçamento. É tudo assim, uma fantasia. Nós vamos fazendo de conta. Precisamos prestar trabalho com consistência. Tem orçamento para isso? Todos nós deveríamos nos empenhar. Então, o que me preocupa, e agora aproveitando o exemplo que eu vi no Estadão também, sobre o questionamento, se passa ou não o aluno que não sabe, quando o foco tem que ser, por que ele não sabe? Então, vamos ensinar para que ele saiba. Agora de passar ou não passar é uma questão secundária. E é o que nós estamos discutindo aqui também é. Então, eu deixo a casa, mais uma vez, como fiz alguns anos atrás, constrangido, decepcionado, desanimado e, ao mesmo tempo, buscando força, porque nós precisamos construir um princípio democrático, fazer ele funcionar, funcionalidade, porque se ficar só no discurso, da boca para fora, sem trabalho, sem dar duro aqui para que isso seja realidade, a população vai continuar nessa miséria de sempre e os falatórios de discursos políticos vão proliferar pelo Brasil afora, sem que isso resulte em nada de consistente para o povo mais sofrido. Olha essas minhas considerações, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, uma informação importante, principalmente à imprensa. Ontem, acabou de chegar agora nas minhas mãos, às 23 horas e 55 minutos, o ministro Celso de Mello deu um despacho. É só a imprensa entrar no mandato de segurança 27807, clicar no site do Supremo. Volto a repetir, 27807. Tem o despacho do ministro Celso de Mello, o porquê que foi enviado a ele e não ao ministro Menezes Direitos. E numa simples palavra, são um despacho de 6 páginas, palavras do ministro Celso de Mello. Em outras palavras, entende esta corte que, uma vez que os dispositivos constantes das partes separadas possuam relativa autonomia, ou seja, quando não sejam interdependentes a ponto de prejudicar a compreensão e aplicação da própria norma por eles vinculados, não haverá afronta ao artigo 60, parágrafo 2º da Carta Magna. E mandou notificar a Câmara. Então, a imprensa que está aqui, entra, clica lá que já está o despacho disponível a todos vocês. Eu encaminho também a mesa para que seja juntado ao processo nosso, senhor presidente. Eu vou encerrar. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, só um comunicado que eu estava em viagem na última segunda-feira, como o senhor já vai encerrar a sessão, eu vi a presença, inclusive até acionei o vereador Marcelo por telefone, parabenizar o prefeito eleito Cido Sério pela sua diplomação, nosso vice-prefeito também, Carlos Hernandes, e comunicar ao vice-prefeito, Carlos Hernandes, que o telefone do PMDB de Araçatuba é 18-8121-4363. Para quando ele quiser entrar em contato, nós temos diretório municipal e regional. Então, antes de ligar em São Paulo, ele contata o vereador Marcos Salatino ou o vereador Ney Giron, para que assim possamos conversar. Seria só essas considerações. Eu quero só afirmar o seguinte, eu teria que fixar nessa legislatura tanto aumento, reajuste para a legislatura que vem, senão não teria valor, seria outro embate jurídico, é por isso que nós estamos fixando. E também quero dizer que essa fixação não quer dizer que já está valendo os 21 vereadores, isso vai depender do mandato de segurança impetrado aí pelo Senado junto
Não acabou as votações. Tem mais um turno, então aí também tem esse interesse. Mas nada óbvio de deixar na lei orgânica. Estando na lei orgânica, não quer dizer que vai assumir os 21 vereadores. Isso daí é para o futuro ainda. Temos que aguardar. Mais uma vez, sob a graça e a proteção de Deus, encerramos a presente sessão, desejando a todos um bom fim de semana.